Começamos o programa de hoje com um assunto bem diferente. Você já ouviu falar em constelação familiar? É uma terapia que ajuda a tratar sérios problemas emocionais que acabam comprometendo a saúde, os relacionamentos, a vida de uma pessoa. Para você entender melhor, participamos de uma dinâmica de constelação em grupo para ver como essa terapia funciona e pode ajudar as pessoas. Roberto Debes, que é psicólogo e especialista em constelação familiar, ele explica que essa terapia faz parte das práticas integrativas e complementares que está disponível até no SUS, Sistema Único de Saúde, e ajuda através de uma análise melhor da história de vida de cada um a apresentar algumas alternativas para os variados problemas que muitas pessoas enfrentam hoje. Eu, como médico e como psicólogo, trago um recurso a mais. As constelações, para mim, são para ver quando vem uma pessoa doente para mim, além de olhar para a sua doença orgânica, fazer diagnóstico, poder pedir exames, prescrever um tratamento, eu olho para o componente emocional que pode estar gerando isso e também para o componente sistêmico, que muitas vezes é uma repetição de padrão que traz essa pessoa a adoecer também. Este grupo está participando de uma dinâmica para que cada um possa entender e compreender melhor a realidade e como agir para resolver os diferentes problemas familiares, financeiros, de relacionamento. Aqui o que nós vemos é uma representação como se fosse a árvore genealógica, né? Então tem aqui a pessoa, por exemplo, que veio constelar. Atrás dela a gente sempre vê que tem pai e mãe. Atrás tem os avós, os bisavós e assim por diante. A vida chega até nós através de uma série de histórias de pessoas que viveram, amaram, sofreram, perderam. E quando a gente consegue tomar a vida desse sistema, a gente consegue equilibrar os nossos relacionamentos, porque muitas vezes estamos até identificados. Ela pode estar identificada com alguém que passou por alguma dificuldade e repetir um padrão de comportamento até mesmo sem saber. Teve lá uma bisavó que teve um problema, que foi excluída da família e ela pode estar representando essa mesma história. Então a gente faz uma dinâmica de observar, de diagnóstico disso e desidentificar. Ela é ela, aquela pessoa é aquela pessoa. Então a gente separa a história de uma da outra e ela pode viver a história dela, né? Então cada um que trouxe a vida até ela, ela agradece, reconhece e vira adiante e segue para a vida novamente. Então são dinâmicas possíveis de acontecer nas constelações. Repetição de padrões, de comportamentos, de dificuldades. Quando eu vim constelar, eu tinha uma relação doente com o filho, né? A gente não se falava, não se entendia, já tinha passado por processo de terapia em grupo, individual, familiar. E há anos eu buscava uma resposta para esse relacionamento conturbado, que era uma relação de amor. Era porque eu amava meu filho me amava, mas a gente não se entendia, não tinha ali. Quando a gente constela, porque também não é só você constelar, é você trazer para a sua vida aquela prática das 3 ordens do amor, que é a lei do pertencer, a lei da hierarquia e do equilíbrio da troca. O médico explica melhor como isso deve ser aplicado no dia a dia. O amor inclui o pertencimento, então ninguém pode ser excluído numa família, num sistema, porque isso o amor fica em desordem. Outra é hierarquia, então cada um na sua ordem de chegada. Quem chegou antes é maior do que quem chegou depois. Os pais precisam assumir isso, que eles são maiores que os filhos e dar aos filhos o que eles precisam. E hoje a gente vê filhos mandando na família. Isso é uma inversão do amor, da hierarquia, traz doenças para os filhos e para as famílias. E a outra lei, terceira lei do amor, é o equilíbrio de troca nos relacionamentos. Quando você tem um relacionamento de casal, os dois são equivalentes e os dois têm que dar e receber continuamente. Se um der muito mais do que o outro, a relação fica desequilibrada e se rompe. Então essa é a lei do amor nos relacionamentos de equivalente. E tem horizontal, e tem uma relação que é vertical, que é dos pais para os filhos. Como eu disse antes na hierarquia, os pais são maiores e dão, os filhos são menores e recebem. E esse amor flui como um rio. Então quando você consegue fazer o amor seguir essas 3 ordens, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio nas trocas entre equivalentes e entre maiores e menores, esse amor é saudável e a vida flui em frente com liberdade. Para você ter ideia, o meu filho morava em Mato Grosso, Corumbá, já fazia 3 anos que a gente não se via, ele não tinha contato. Eu constelei no dia 6 de dezembro, quando foi no dia 27 de janeiro, eu estava tendo um reencontro com meu filho.
Então, assim, não é que a constelação é mágica, ela nos dá uma visão daquilo que a gente não consegue ver no dia a dia, na rotina do dia a dia. Você tem o problema, mas você não consegue ver, enxergar ali. Até aqui, eu gostaria que você simulasse com essas peças o porquê tantos relacionamentos hoje não dão certo. Aqui são os bonecos que representam uma dinâmica familiar. Então você vê, tem um casal, quando a gente olha para as leis do amor, por exemplo, a hierarquia, né? O casal vem primeiro de pai e mãe. Então, quando ainda nem tinha filhos, eles eram um casal. A partir de um certo momento, o amor desse casal, se for saudável, ou mesmo se não for, vai gerar filhos. E esses filhos, eles não podem vir aqui nesse lugar para suprir um lugar de carência, por exemplo, afetiva do casal. Esse casal também não pode trazer dificuldades da sua própria família de origem pro relacionamento. Então um traz a dinâmica da sua família e fala, o certo é minha família. Aí a outra fala, não, o certo é minha família, né? Porque a gente fala, casamento é para curar as relações, é para cada um trazer de bom o que tem do seu sistema familiar e a outra também, e juntos eles fazerem algo mais saudável e poder transmitir isso adiante para os filhos. Então, quando isso é feito dessa maneira, o amor saudável da família segue adiante. Senão, você vai ter dificuldades na relação e muitas vezes um filho vai vir para suprir esse lugar de dificuldade do relacionamento e até nem consegue sair para a vida e às vezes tem que ficar um filho doente, um filho fraco para ser cuidado por esses pais que antes esqueceram até de que são um casal. E essa é uma das várias possíveis dinâmicas que traz doenças e disfunção para o casamento, para os filhos e para o relacionamento. Vinícius, de 22 anos, diz que essa terapia ajudou ele a encontrar novos caminhos para resolver seus problemas. Eu comecei a identificar na própria constelação coisas que apareceram que era falta de aceitação minha própria. Então, ela me abriu o campo, deu uma boa ampliação de consciência. E foi dali que eu comecei a mudar muita coisa. A constelação mostra essas informações como mostrou para mim. E foi dali, com a aceitação, coisas que eu comecei a mudar na minha vida, né? Que começou a andar para frente as coisas. Então, resolveu tudo. Desde o relacionamento com os pais, relação afetiva, com namoros, até o profissional. Foi completamente transformador para mim. Constelação é uma coisa que hoje eu recomendo para todo mundo.